Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, a criação do mundo, a criação divina, a criação do nosso Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. É o primeiro dia da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então, um detalhe importantíssimo para a gente perceber aqui. Que no primeiro dia, o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez no primeiro dia? Ele separou a luz das trevas. Deus separou. Ou seja, não há comunhão. Não há comunhão. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Tem até uma piada que diz, o crente Raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo. Não tem como. Deus vai separar. E aqui a gente pode fazer uma analogia ao juízo final, à condenação. Deus vai separar, quem vive na luz e quem vive nas trevas. E Jesus relata sobre isso. Jesus ele fala abertamente sobre isso. A gente vai ver isso agora. A diferença de quem anda na luz e quem anda nas trevas. João capítulo 8, versículo 12 diz o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 3, 19 e 20 diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, existem comportamentos nossos que serão reprovados por Deus. E a gente precisa se atentar a isso em todas as áreas de nossas vidas. Quem anda na luz vai herdar o paraíso, a vida eterna com Deus. Imagina como vai ser o momento da terra restaurado por Deus. A coisa maravilhosa que vai ser. Por isso eu coloquei essa imagem aqui, porque eu acho ela linda. Imagina como vai ser o céu. Que coisa maravilhosa. Como vai ser a terra, O céu vai descer, irmão. Imagina a natureza restaurada. A maravilha que vai ser. Porém, aqueles que decidiram andar em trevas serão condenados, Misericórdia. Que isso não venha acontecer com a gente, em nome de Jesus, amém? Vamos agora para o segundo dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Gênesis 1, 6 até 8. Então Deus fez separação dos dois firmamentos. Deus projetou o mar, projetou o céu. Olha que imagem linda, cara. Que coisa maravilhosa. Sabe? A criação de Deus é maravilhosa aos nossos olhos. Olha o mar, a imensidão do mar. Sempre que eu paro para observar o mar, eu tento compreender a dimensão de Deus. Se Deus conseguiu projetar isso, irmão, se Deus conseguiu, imagina, não cabe ao imaginário humano, a gente não consegue mensurar o tamanho de Deus, o poder de Deus, é imensurável.
Olha que imagem linda, olha o céu lindo, as nuvens, a luz, que coisa linda, maravilhosa aos nossos olhos, né? Glória a Deus por isso. Esse foi o segundo dia, Deus fez o mar, o céu, as nuvens. Vamos para o terceiro dia agora. E disse Deus, ajuntem-se num lugar as águas que estão debaixo do céu. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. E apareça a parte seca. É isso aqui, ó. Ele recuou o mar e apareceu a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. E ficou bom sim. A imagem perfeita é quando a gente vai para a praia. Que coisa maravilhosa, cara. A gente vê o mar azul, a areia da praia do mar, a vegetação verde, os pássaros cantando, o céu, as nuvens, o sol. Cara, Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, ó, cubra-se a terra de vegetação. Ele recuou o mar, só tinha a areia da praia. Aí ele fez a vegetação, irmão. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, são milhares. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom sim, ficou maravilhoso, de acordo com as suas espécies, cada árvore, cada planta, de acordo, ó, cada uma a sua espécie diferente, e, cara, é muito lindo isso. Deus é incrível. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. A maior árvore existente no Brasil é a angelim vermelho, que pode ser encontrada em conservação na Floresta Estadual do Paru, na fronteira entre Pará e Amapá, com 88,5 metros de altura e quase 10 metros de diâmetro, do tamanho de um prédio de 30 andares. Olha o tamanho da árvore, irmão. 88 metros. Incrível. E aí eu vi essa notícia na internet, né? O maior prédio de Joinville que está sendo construído vai ter 30 andares. Olha aqui, olha o tamanho normal dos prédios residenciais. E eles são gigantes, né? Os prédios residenciais. Esse aqui vai ter 30 andares, irmão. Olha a diferença. 30 andares. A árvore, a angelim, também. Quer dizer, o homem glorifica isso aqui, né? Se gloria dos seus atos. Aí quando vê a obra de Deus, diz que é obra do acaso. Eles podem falar isso. Nós não podemos. Eu jamais farei isso. Glória a Deus pela criação dele. Aí o prédio vai ter mais de 120 metros de altura, 30 andares, 47 apartamentos, né? Vai ser o prédio mais alto de Joinville. 110 milhões. Com certeza aí cada andar aí é 1 milhão, 2 milhões, aí 3 milhões, 4 milhões. Vamos para o quarto dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus projetou o céu, o maior, para governar o dia, e o menor para governar a noite, a lua. Deus projetou o sol, Deus projetou a lua, e ainda assim fez as estrelas. Quer dizer, os nossos olhos estão contemplando os feitos poderosos do Senhor. Os nossos olhos estão contemplando, e hoje muitos estão atribuindo os feitos poderosos de Deus, o Senhor, aos deuses, ou muito pior, ao acaso. Que isso não aconteça entre nós. Amém? Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas, novamente, separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia.
Vamos para o quinto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Ou seja, Deus fez os peixes, as aves, os animais aquáticos. Veja a tartaruga linda. A gente vê o passarinho igual, semelhante à manga, meio rosado, amarelo. Olha que coisa linda. Deus brincando com a sua criação. Isso aqui se chama criatividade divina. Deus é um Deus criativo. Deus tem senso de humor. Que olha que coisa linda. O passarinho parecido com a manga. A gente vê a arara, né? Que linda, colorida, verde, azul, amarela. Os peixes. Eu esqueci o nome desse peixe aqui. Ele também é um dos mais bonitos. Então esse foi o quinto dia da criação. Vamos para o sexto dia. No sexto dia, Deus criou primeiramente os animais. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha como era antes do pecado. Que coisa maravilhosa. Todos os animais vivendo em harmonia. Todos os animais. Olha a cachoeira, as borboletas, a girafa, o elefante, a zebra, o leão, a leoa, o tigre. Né? Olha que coisa linda. Era assim. Todos os animais viviam em harmonia. E Deus viu que ficou bom. Esse foi o sexto dia. No sexto dia, Deus primeiramente fez os animais, ok? Ainda assim, no sexto dia, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, o homem vai dominar sobre tudo que existe na terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Mas primeiramente Deus fez o homem. Ok? Ele fez o homem primeiramente. Ele fez o homem do pó da terra. E isso aqui foi motivo de piada durante muito tempo dos ateus, mas hoje nós temos evidências científicas que o corpo humano, a pele humana, eles calcularam a composição química. Parece que tem mais de 16 elementos químicos encontrados na Terra que são encontrados no corpo humano. Né? Então, é cientificamente correto falar que o homem veio da Terra. Aí a palavra diz, né? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Então, esses dois casais fizeram isso, né? Aí tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Que incrível, né? Aqui tem 7, o sétimo está na barriguinha. Coisa linda. Olha o projeto de Deus. Então nós vemos isso acontecer. Nós vemos o que a palavra de Deus diz nos nossos olhos. Nós estamos contemplando isso. Ok? Gênesis 1:29. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Olha isso aqui. Elas servirão de alimento para vocês. Hoje nós temos a nutrição. A nutrição é a ciência que estuda os nutrientes presentes nos alimentos. Quem foi que colocou esses nutrientes nesses alimentos? Me diga aí. A nutrição é outra evidência clara de que Deus
projetou. Eu fico assim impressionado como as pessoas resistem a isso. E no final da aula a gente vai perceber o porquê muitas pessoas estão resistindo a isso, que é o fruto do pecado. O coração endurecido. Eles resistem a isso, sabe? Eu fico assim abismado. Nós temos evidências claras na criação de que foi Deus que projetou uma coisa mais linda do que a outra. Cada verdura, cada fruta com benefícios específicos para o corpo humano, com benefícios específicos para cada órgão do corpo humano. É impossível isso ser fruto do acaso. Isso é um projeto maravilhoso do nosso Deus. Ele precisa ser glorificado todos os dias. Porque ainda visa a prevenção e o tratamento de doenças, a promoção da saúde, nutrientes importantíssimos para o bom funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. Aqui já é o churrasco, irmão. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Eu também concordo com ele. Ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Deus fez tudo perfeito. O único problema foi o pecado no mundo. O pecado, quando entrou no mundo, entrou a morte. Então, tudo de mal, tudo de ruim que tem no mundo é fruto do pecado, é fruto do livre-arbítrio do homem que decide fazer o mal, que decide viver nas trevas, que decide fazer aquilo que o inimigo quer. A culpa não é de Deus. A responsabilidade é dos seres humanos. Tudo que Deus fez foi bom, maravilhoso, lindo aos nossos olhos. Amém? Esse foi o sexto dia. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então hoje já existem comprovação científica. Mais de 18 elementos químicos que são encontrados na terra são encontrados no corpo humano. Ou seja, é uma evidência científica clara de que sim, nós podemos afirmar isso cientificamente e através da palavra. Né? Tanto que a palavra diz, né, que quando o sopro de vida vai embora, o corpo volta para a terra. Quando a gente morre, a gente vai para onde? Cemitério, debaixo da onde? Debaixo da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida volta para Deus, irmão. E o corpo volta para a terra, da onde Deus tirou. Então a palavra de Deus se cumpre em tudo. E o homem se tornou um ser vivente por causa do sopro de vida de Deus. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou um homem que o formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos nossos olhos e boas para alimento. Árvores agradáveis aos nossos olhos e boas para alimento. Como é linda! As rosas. Que coisa linda! Rosa. Aquela que, quando o sol vem, ela vira para o sol. Esqueci o nome agora. Girassol. Que coisa linda, o girassol. Né? E além disso, além de ser agradável aos nossos olhos, são boas para a gente. Contém nutrientes para a gente. A gente vê um pé de manga, um pé de pitanga, um pé de acerola, né? Um pé de jaca. Olha que coisa linda, cara. Deus projetou a vegetação agradável aos nossos olhos e com nutrientes para a gente. Deus é maravilhoso, gente. Deus é incrível. Todos os dias eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, pelos livramentos que Ele tem me dado, sabe? Pela dádiva da vida. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui é a ciência que a gente vê hoje, a ciência, a busca pelo conhecimento. Só que a ciência é a busca pelo conhecimento do bem e do mal. E hoje nós sabemos que muita coisa está sendo usada para o mal. Hoje os países investem mais dinheiro em tecnologia para gerar guerra, para gerar destruição. Você vê bomba atômica, bomba de hidrogênio. Tem um novo jato agora, que é um jato nuclear. Se ele quiser, ele destrói uma cidade. Meu. Destrói uma cidade. Olha a estrutura do corpo humano. Olha que coisa incrível. Olha aqui, tudo organizado perfeitamente. Quer dizer, Deus projetou tudo isso, todos os órgãos internos do nosso corpo,
e organizou dentro da gente. Olha que coisa linda. Olha isso. A estrutura do corpo humano, que é algo fantástico. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos na velocidade máxima de 360 km por hora, mais rápido que uma Ferrari. O corpo se constitui de 70% de água. Tem aproximadamente 97 mil quilômetros de veias e artérias. E a gente vê, quando eu vejo as veias no meu corpo, eu lembro dos lençóis freáticos que estão debaixo da terra. Deus é incrível, gente. 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células, ou seja, existe um universo dentro da gente. Como é que eu não consigo entender como é que um ser humano abre a boca e fala que isso é obra do acaso? É impossível. Olha que projeto maravilhoso, incrível, extremamente tudo organizado. Todos esses órgãos foram organizados dentro do corpo humano e todos eles operam em harmonia. Como é que isso é obra do acaso? Não tem como. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Né? Olha isso aqui. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Deus atribuiu isso a gente. Qual o nome desse primeiro animal aqui? Golfinho. Quem foi que atribuiu o nome? Os seres humanos. É esse aqui: leão, girafa, zebra, elefante, tigre. Acho que é rinoceronte. Esse aqui eu esqueci o nome. Um tucano. Quais são os nomes dos animais nas fotos? Quem colocou esses nomes? Fomos nós. Nós que colocamos esses nomes. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. E isso aqui também era motivo de muita piada entre os ateus. Tirou da costela? Que coisa absurda. Hoje já existe comprovação científica que somente pela costela você tem os nutrientes necessários para você fazer uma clonagem. Se você quiser clonar um ser humano, você precisa retirar células-tronco da costela. É o único lugar do corpo humano que você tem o que é necessário para fazer uma clonagem. Ou seja, tudo na palavra de Deus. Tudo na palavra de Deus. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Quando eu li isso aqui, eu fiquei curioso, né? Por que Deus colocou isso aqui? Viviam nus e não sentiam vergonha. Isso aqui é antes do pecado. E a palavra de Deus diz: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança,
nunca entrará nele. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu tive essa dúvida no meu coração e eu perguntava a Deus, eu falei, Deus, por que isso está escrito na Bíblia? E aí eu entendi que antes do pecado, Adão e Eva, eles tinham a pureza de uma criança. Eu vou citar 2 exemplos aqui do meu primo Cauã saindo do banho. Ele estava tomando banho e ele estava na intenção de assistir o desenho dele, né? Então ele não esperou minha mãe colocar roupa. Ele saiu do banheiro nu e pulou no sofá para assistir o desenho. Ele não se preocupou em olhar para os lados para ver se tinha visita, se tinha alguém na sala. Ele estava nu, ele não estava nem aí. Na verdade, ele nem sabia que era algo ruim. Ele não sentia vergonha. Uma criança não sente vergonha quando está nu, porque ela não tem consciência, ela é pura. E o segundo exemplo é meu primo, o Yuri, também, 4 aninhos. No meio da festa, na frente da família toda, ele estava brincando, ele parou, sentiu vontade de fazer xixi, botou o bingolinho para fora, fez xixi na frente da família toda, todo mundo começou a dar risada. Porque a criança não sabe que está errado, não tem vergonha. E ali eu entendi que Adão e Eva, eles eram puros como crianças, né? Tinham a pureza de uma criança. E agora, para finalizar, eu quero perguntar para vocês, por que Deus projetou tudo isso? Por que Deus projetou tudo isso? Por quê? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Por que Deus, sendo tão poderoso, todo-poderoso, eternamente, por que Ele projetou? Por quê? Porque Ele quis nos amar, se sentir amado por nós e contemplar e desfrutar de tudo que Ele havia feito em nossa companhia. Porque a palavra diz isso, Gênesis 1:31. Então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Deus tinha prazer em contemplar e desfrutar de tudo que Ele havia feito em nossa companhia. Ele atribuiu a Adão, a Eva, aos seres humanos, né, funções na terra. Gênesis 3:8 diz isso, né? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim. Deus andava pelo jardim, cara. Que coisa linda. Só que aqui, nesse contexto aqui do capítulo 3, o pecado já havia entrado. Quando soprava a brisa do dia, Deus estava caminhando no jardim. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles se esconderam porque eles haviam pecado, né? Então, quem vive em pecado, quem está em pecado, está se escondendo da presença de Deus. Nós estamos reunidos aqui na igreja porque nós queremos continuar na presença de Deus. Nós estamos buscando a presença de Deus. Eu não quero me esconder da presença de Deus. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero caminhar com Deus, contemplando, desfrutando de tudo que Ele fez, glorificando o nome dEle, rendendo graças a Ele. Nós precisamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Todas as vezes que você abrir os seus olhos, agradeça a Deus. Existem pessoas que estão internadas no hospital porque não conseguem fazer o número 2. Não conseguem fazer cocô. Qual foi a última vez que você deu glória a Deus por isso? Por você conseguir fazer cocô, você conseguir fazer xixi, você conseguir enxergar, falar, ouvir, conseguir andar, conseguir mastigar, né? Deus fez tudo isso para você. E a única coisa que Ele exige é que você obedeça aos seus mandamentos por amor. É por amor, não é obrigação. É por isso que tem um livre-arbítrio. Você tem a decisão de obedecer ou não. Mas Deus só aceitará o amor genuíno, o verdadeiro, o sincero. No entanto, para que haja o amor verdadeiro, torna-se necessário a existência do livre-arbítrio, pois o amor não é um sentimento, mas uma decisão. É por isso que existe o livre-arbítrio, porque o amor é uma decisão. O amor só vai nascer se você tiver a opção de não amá-lo, porque o amor é algo puro, é algo sincero, é algo genuíno. Você decide, você tem a opção de não amar. Não é uma prisão. Deus não quer um relacionamento de prisão. Ele quer um amor puro, genuíno. É por isso que nós temos a decisão, né? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Qual é a consequência aqui?
Aqui é a consequência do pecado. Eles se esconderam da presença de Deus. E quando você se esconde da presença de Deus, você vai produzir obra da carne. E em Romanos 1,19 diz isso. Aqui, depois que eu li isso aqui, esse versículo inteiro, esses versículos, eu entendi porque muitas pessoas resistem a glorificar Deus por causa dos seus feitos poderosos. Porque eu ficava imaginando assim, como é possível alguém contemplar toda a criação, os animais, as plantas, o corpo humano, a vida, o amor, tudo isso, o planeta Terra, todo esse ecossistema maravilhoso. Como é que existem pessoas capazes de observar isso e dizer que Deus não existe? Lendo esse capítulo eu entendi. Porque aqui é a consequência do pecado, é o pecado no homem entrando no mundo. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus manifestou a presença dele, o poder dele, por meio de tudo que foi criado. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Têm sido vistos claramente. Eu acabei de mostrar para vocês aqui, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, o céu, o mar, o sol, a lua, as estrelas, a parte seca, a vegetação, as aves do céu, os animais da água, os animais da terra, o corpo humano, a vida, né? Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Eu chego nessa conclusão porque os meus olhos estão vendo isso. Para onde eu olho, eu vejo os feitos poderosos do Senhor. De forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque se recusaram a renderem graças a Deus. Que isso não aconteça entre nós. Isso é um absurdo. Por isso que a situação é grave. Indesculpáveis. Indesculpáveis. Deus projetou tudo isso pra gente. Como é que... Agora eu entendi porque o povo da igreja dá glória a Deus. Porque antes de me converter, eu queria entender por que o povo da igreja tudo é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Por causa disso. Eu preciso glorificar o nome de Deus. Deus fez tudo pra mim. Como é que eu não vou glorificar o nome dele? Preste bem atenção. A teologia de Satanás hoje. Eu amo o Senhor com a boca, mas não com a conduta. Não se engane, pois a única forma de amá-lo verdadeiramente é honrando os seus mandamentos. Olha o que a palavra diz, Tiago 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Não é para ser apenas ouvinte, é para ser praticante. Não é para vir para a igreja apenas ouvir aquilo que o pastor pregar. É para você obedecer, principalmente em casa, na sua família, com a sua esposa, com a sua família, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia. Não seja ouvinte, seja praticante. Se esforce em obedecer. Esse é o verdadeiro amor que Deus requer de nós. Para finalizar, abra sua Bíblia em João 14, 21, que diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Como é que eu posso amar Deus? Honrando os mandamentos de Deus. A única forma de você amar Deus é honrando os mandamentos. Não é para dizer que ama Deus com a boca. É a conduta, é a postura. É caminhar com Deus. Por isso que Deus caminhava no jardim. Deus quer caminhar contigo. Deus quer caminhar. E só caminha com Deus na luz quem obedece aos mandamentos de Deus. O que foi que Jesus falou?
A luz veio ao mundo, mas eles se recusaram a andar na luz, porque as suas obras eram más, e elas serão reprovadas. O que é que o diabo faz? Teologia herética, heresia, dizendo, não, se você pode amar o Senhor, Deus ama de qualquer forma, não. Deus só se sente amado quando alguém obedece, quando alguém se esforça. Esse é o verdadeiro amor. Portanto, irmãos, não se engane sendo apenas ouvinte vindo para a igreja, mas praticante. Pois aquele que praticar, o que a palavra diz? Eu o amarei. E eu vou me manifestar a ele. Esse é o nosso Deus. Incrível, eterno, poderoso. E isso foi um dos fatores que me fizeram me converter, que eu me converti. Porque eu tenho convicção que não existe nada impossível para Deus. Todas as minhas impossibilidades eu coloquei nas mãos de Deus. Por isso nós devemos confiar em Deus. Amém?